Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo resposta. E se você quer que eu responda as suas perguntas, comente aqui embaixo ou no vídeo mais recente do meu canal, tá? Lembrando para você deixar o seu like, a semeadura do canal, se inscrever para você acompanhar esse projeto, ativar as notificações para você receber os vídeos e quiser remover as amarras do sistema, conheça o meu trabalho, está com 50% de desconto. Eu ensino para você empreendedorismo verdadeiro e te ensino também onde vai a toca do coelho. Você vai ter o meu contato pessoal, é o primeiro link aí na descrição. Bom, vamos lá. O canal chamado Observando a História fez uma pergunta, tá? Oi, Humberto, tudo bem? Gostaria que você falasse sobre o bigodudo, né? Que é o Adolf Parará Pururu Hitler, né? Como ganharam a guerra? Porque de fato ganharam. Eles não perderam a guerra, tá? E qual a influência deles nos dias de hoje? E por que o mundo todo não fala em alemão ao invés de inglês? E por que a Alemanha quis esconder o fato de que eles ganharam? Qual é o motivo de acordo com a conspiração, né? Bom, para você poder ter ideia como é que o bigodudo ganhou a Segunda Guerra Mundial, praticamente o seguinte: não encontraram o corpo dele, não encontraram um milhão de alemães ficaram desaparecidos, cientistas, pessoas de renome, alemães desaparecidos, 1 milhão, fora o bigodudo, tá? Incontáveis tesouros foram, tesouros, riquezas, todo tipo de amparo que tinha de antigarias, antiquários, são, por exemplo, riquezas de Israel, que o bigodudo foi lá fazer explorações, riquezas na África, na China, coisas que são inimagináveis para os seres humanos de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre o cajado de Moisés. Dando exemplo, tá? O cara, ele construiu um trem e esse trem carregava vagões e vagões e vagões de toneladas de ouro, fora outras riquezas aí que desconhecidas aos seres humanos. Então, ele não foi encontrado, 1 milhão de alemães não foram encontrados, as riquezas não foram encontradas. Existem registros que ele se atracou na Argentina, reabasteceu os seus submarinos, que ele fugiu de submarino, e dali foram para a Antártida, tá? Existe essa história, que não é uma história fictícia, mas sim tem fatos verídicos, documentos que comprovam isso. Então nós tivemos essa coisa. Foi para a corte de Nuremberg, tá? Se não me falha a memória, o nome é Nuremberg, posso ter errado aqui, mas para julgar os alemães naquela época, tá? E assim, somente 6 alemães foram condenados à morte. Todos os outros foram condenados, mas não foram à morte. E foram os gatos pingados que foram. Os Estados Unidos pegou os maiores cientistas alemães e levaram para o seu país, a Rússia. Então, os grandes cientistas que participaram da G2, eles foram semeados pelo mundo, tá? Os que foram presos, os que foram condenados, foram só a grande ralé mesmo, tá? Como eles diziam no passado. Bom, as riquezas que constituiu a Henry Ford, entre outras empresas, foram confiscadas pelo governo, mas depois, logo 2, 3 anos depois, foram entregues novamente aos alemães. Então, assim, os caras perderam a guerra, mas olha só, as pessoas mais importantes não foram encontradas, as riquezas não foram encontradas, ok? Os cientistas que sobraram foram levados para semeados em vários países. E as empresas que usaram de trabalho escravo dos judeus do passado, o seu dinheiro foi devolvido às próprias empresas. Então, simplesmente, não houve de fato uma condenação para os nazistas no passado. Houve mais, foi a absolvição, tá? Que foi o Tribunal de Nuremberg. Até onde eu sei era isso. E aí, nós tivemos a operação High Jump, Paperclip, entre outras operações, tá? Que foi em busca para encontrar o bigodudo na Antártida, onde os Estados Unidos moveu mais de 4.000 soldados, porta-aviões, submarinos, caças, todo tipo de amparo para poder pegar o bigodudo lá e levar ele embora, e tomaram um pau, perderam na Antártida. Uma operação que era para durar 10 meses, durou 2 semanas. E aí eles perderam, depois formou-se o Tratado das Antártidas. Nesse meio termo, o almirante Burns, ele que sobrevoou a Antártida, depois desse grande incidente deles terem apanhado ali na Antártida, ele voltou a fazer uma exploração na Antártida, não mais como uma operação ofensiva, mas sim uma operação de exploração, e ele foi abordado por 2 naves, que são discos voadores, com o símbolo da suástica alemã nazista. Então, simplesmente, ele foi confiscado, teve a história do Hollow Earth,
viaja ao subsolo da Terra, e ali ele percebeu que, né, não perderam a guerra, né? E praticamente o que aconteceu foi isso. Eles ganharam de forma sigilosa. Mas ninguém obrigou, mas para não dar muito na cara, ninguém obrigou a você ser alemão, nada disso, tá? Muito pelo contrário. Então ele bateu em retirada, ganhou e foi morar na Antártida, tá? Agora, grandes evidências sobre isso nós não temos. Temos documentos como a Operação High Jump e Paper Creek, que é basicamente em busca dos nazistas. É praticamente essa operação que foi feita. O tribunal só pegou a ralé, levaram os cientistas alemães para todo o mundo, inclusive teve no Brasil, mas a grande maioria foi para os Estados Unidos, tá? E você tem um documentário sobre o trem de Hitler que levava vários vagões com ouro, assim, até a tampa. Cada vagão devia ter mais ou menos uns 2, 3 bilhões de dólares de ouro, centenas de vagões assim. Então uma riqueza incalculável, fora os amparos, as relíquias do passado que ele conseguiu explorar, porque ele, em meio à guerra, mandou muita gente, por exemplo, para a Índia, para o Afeganistão, para quê? Para entrarem nesses locais e buscarem conhecimento e também objetos dessas relíquias do passado. Então, assim, praticamente a história oficial é que perderam, mas a história verdadeira é que fizeram até o Tratado das Antártidas para não incomodar o Bigodudo na Argentina. Praticamente foi basicamente isso. O que tem na Argentina não, na Antártida. O que tem na Antártida, se é arianos, hiperbóreas, se é bigodudos ali, não fazemos a menor ideia. Só que existe um tratado que impede que pessoas comuns, como eu e você, possam fazer explorações por lá. Então, praticamente, você tem aí eles ganhando de forma silenciosa. Você tem filmes, por exemplo, eu esqueci o nome daquele filme, que o cara vai fazer um roubo. Comenta aqui embaixo se você conhece o nome desse filme. Ele vai fazer um roubo num banco, e aí simplesmente ele se esconde no banco, né? E as pessoas que fazem o roubo, eles usam arma de brinquedo, né? E eles fazem interrogatório, não conseguem encontrar quem de fato fez isso. E depois de uma semana o cara escondido lá, ele sai dali, e ele não sai com diamante nem nada, mas simplesmente com o símbolo dos nazis do passado, porque eles se misturaram pelos povos, eles se tornaram os caras mais ricos do planeta. Então, assim, eles ganharam de forma sigilosa. A verdadeira guerra não é física, mas sim intelectual. E eles ganharam de maneira intelectual veementemente, tá bom? Bom, essa é mais ou menos uma história alternativa sobre a G2. Eu, para te falar bem a verdade, eu acredito muito mais nessa história alternativa, que você tem discos voadores, você tem aí contato com seres de outras dimensões, que é o que o Bigodudo fazia, da criação de super soldados, por exemplo, aquele soldado acho que é da Marvel, Capitão América, na verdade não é Capitão América, né? Foi uma criação soviética, tá? Mas na verdade é alemã, tá? Que é um super soldado, e tem fotos do Bigodudo criando esses super soldados com compostos químicos mesmo. Então, assim, para mim a história alternativa ela tem muito mais profundidade do que a história que nos é contada, que simplesmente eles perderam aquilo ali, sem mais nem menos, eles estavam ganhando, países dobrando o joelho para a Alemanha, e de repente, no mais sem menos, em questão de 4, 5 meses, perderam tudo, no absoluto nada. Aí dizem que começaram a perder porque Hitler começou a querer mandar no exército e não os generais. Isso é mentira, tá? O cara era estrategista e ele descobriu muito mais do que a gente sabia. Então essa é a história que nos temos contada, uma história alternativa. É verdadeira? Não sei, francamente não sei, mas para mim ela é muito mais profunda do que a história oficial que nos é contada. Eu já fiz depois você procura no canal, eu fiz um vídeo de mais de 1 hora sobre o relato do Almirante Burns, a viagem a Hollow Earth. Eu também fiz um vídeo chamado Por que os nazis ganharam a Segunda Guerra, também tem mais de 1 hora, tem 2 horas aqui no meu canal de documentários. Você tem que pesquisar, entrar no YouTube e colocar assim, Humberto Volz, Almirante Burns, você vai encontrar o vídeo, Humberto Volz, G2, por exemplo, ganharam a guerra, aí você vai encontrar o segundo vídeo. São 2 horas, 2 documentários que eu fiz com fotos e evidências trazendo esse conteúdo aí para você, tá? Se você quer que eu responda a sua pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários, inscreva no canal, tá? Para você poder acompanhar esse projeto, ative as notificações, deixe seu like, a semeadura do canal, tá? E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição, eu falo sobre empreendedorismo, também converso com as pessoas sobre o mundo espiritual, fica a teu escolha. Você vai ter o meu contato pessoal para você poder tirar dúvidas, tá? E a partir desse momento eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Se você não quer ser gado, se você não quer ser escravo desse sistema,
eu recomendo o Mundo Libertário do Empreendedorismo, tá? Porque ele remove essas amarras do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!